Bem-vindos à Palavra de CEO, o videocast da UI. Todos os meses, eu e o Miguel Farinha, Country Managing Partner da UI, recebemos aqui convidados muito especiais. Os negócios, as oportunidades e os desafios, a forma de liderar e de inspirar as equipas, o seu contributo para Portugal e a forma como prometem moldar o futuro com confiança vão estar em análise nesta conversa. E são histórias de quem faz acontecer, são histórias também de quem representa casos de sucesso a nível nacional e internacional, que aqui trazemos com bons exemplos de quem faz realmente fazer crescer a economia. Na próxima meia hora, vamos falar com Madalena Oliveira e Silva, Presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, AICEP, como todos conhecemos. Madalena, muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Madalena. Obrigada pelo vosso convite. O início da carreira, da tua carreira, Madalena, foi ainda na ICEP. Eu ainda me lembro bem desses tempos, quando havia Investimento, Comércio e Turismo, que dava por nome de ICEP. Foi em Portugal, nos anos 90. Fizeste praticamente toda a carreira naquilo que é agora a AICEP. Fiz a carreira no ICEP. Exato. Nessa altura ainda não tinha o turismo, era investimentos e comércio. Porque entrei em 89, depois na altura em que foi extinto o Instituto do Investimento Estrangeiro e as competências de investimento transitaram para o ICEP, que passou a chamar-se Investimento e Comércio Externo de Portugal. Mais tarde, talvez em 91, recebemos também o turismo. E depois é uma história, infelizmente, como muitas das histórias das orgânicas da administração pública, teve muitas alterações. Ficou sem o turismo, depois ficou sem o investimento, depois voltou a ter o investimento. E agora está tudo junto, E agora não é? está tudo junto. E o que é que te manteve ligada tantos anos a esta missão? Manteve e mantém. Sim, eu gosto muito do meu trabalho. Gosto muito acho que trabalhar na AICEP ou no ICEP, eu costumo dizer que é fácil. Depois disse-me, fácil? Não é fácil, o trabalho é complexo, mas é fácil pela motivação, porque nós percebemos que faz a diferença o trabalho que fazemos no dia-a-dia. Há um sentido de serviço público, é isso? Há um sentido de serviço público e há um sentido de que conseguimos fazer crescer a economia, a riqueza, através da angariação de projetos, através de crescimento de exportações e acho que isso é muito mobilizador para nós todos, para as 500 pessoas que agora não são 500, mas são 480 e tal, mas é muito, muito incentivador. Madalena, és jurista de formação, mas tiveste toda a tua carreira ligada mais à área de economia e investimento. O que é que te fez enverdar por este caminho? Eu gosto de ser jurista, mas foi uma escolha mais quase familiar, porque o meu avô era jurista e eu, desde miúda, queria ser como o avô, gostava muito dele. E escolhi logo direito, nunca tive nenhuma hesitação, mas depois, no curso, percebi que gostava mais das áreas económicas. E logo depois de acabar o curso, comecei a trabalhar em áreas económicas e a trabalhar junto às empresas e a conhecer a realidade do país, mas a realidade económica. Portanto, isso foi muito importante para mim, porque eu acho que é a economia que comanda o direito, não é? E o direito tem que saber responder às necessidades da economia e não o contrário. Por isso é que às vezes me dizem que é jurista e eu, sim, mas não praticante. nesse olhar clínico, sempre sobre o jurista por um lado, o direito, e por outro a economia. Sim. Eu sei, Madalena, que foste muito decisiva na atração do investimento da Auto Europa, foi um momento crucial para Portugal, é serviço público também, como dizias há pouco, e também na reinvenção da fábrica, acolher todo o modelo elétrico e, no fundo, continuar a ter a presença deste investimento em Portugal. Que ensinamento é que tiraste desses momentos-chave, dessa relação com a Auto Europa?
A Auto Europa foi importantíssimo para Portugal e para mim também, porque aprendi coisas que ainda hoje são o meu dia-a-dia. É que não é angariar um projeto ou conseguir um investimento para o nosso país, não é apenas que a empresa, a promotora, se decida a investir. É depois criar tudo, preparar tudo o que está a montante disso, preparar o território com todas as necessidades que a empresa vai ter, desde acessibilidades, as autoestradas, as estradas, a eletricidade, a energia, os caminhos de ferro, o porto. Por exemplo, na Auto Europa, nós fizemos, foi na altura em que se fez o terminal Ro-Ro do Porto de Setúbal, fizeram-se as hectares, não havia nada na Península de Setúbal, tanto que havia uma unidade integrada para o desenvolvimento da Península de Setúbal. E foi nessa sede que todos os investimentos que não dizem diretamente respeito à Auto Europa, mas que sem eles a Auto Europa não poderia funcionar, foram feitos e depois de assinarmos o contrato, nós já tínhamos inventariado todas as necessidades desse projeto e dos outros que vieram a seguir, porque era preciso, depois de termos a âncora, conseguirmos a cadeia de valor, e foi isso que foi feito. E durante 4 anos estivemos a monitorizar todos os investimentos necessários para que a Auto Europa pudesse funcionar e tivesse sucesso. Isso é uma lição muito importante. Uma região, não é? Exatamente. Isso é um trabalho muito importante que nós temos que fazer diariamente com todos os investimentos. Não é seduzir o promotor, é encontrar para ele uma boa localização em que responda aos requisitos, e os requisitos são vários, desde as acessibilidades, as escolas, a formação, as universidades que estão perto, até a definição dos requisitos que nos dão, às vezes até tem o número de quilómetros relativa de distância quanto a aeroportos, as universidades que estão na zona, e esse trabalho é esse trabalho que faz com que nós consigamos atrair projetos. Se não tivermos esta inventariação do território, das zonas industriais, da energia, não conseguimos atrair projetos. E houve aqui um momento de preocupação na passagem para o modelo elétrico? De convencer também a Auto Europa a manter-se cá? Houve, porque nós estávamos a competir com outras fábricas na Europa, portanto, julgo que era na Checoslováquia, na República Checa e na Polónia, se não estou em erro, já não me recordo, mas a verdade é que quando um investidor se decide por um país, tem muitos fatores, e depois é aquele que consegue ter uma melhor pontuação nesses fatores. Nós precisamos de fazer um esforço relativamente à comparabilidade dos incentivos que poderíamos dar ao projeto, e foi uma coisa, foi difícil porque a região de Lisboa e Vale do Tejo, hoje em dia, em termos europeus, de acordo com as taxas que são possíveis de ser praticadas em termos de auxílios de Estado, são taxas muito baixas e, portanto, nós estávamos a competir, mas olhámos para o projeto de uma maneira diferente. Olhámos para o projeto não como um projeto de inovação,
produtiva, mas sim como um projeto de descarbonização. E nesse quadro, nós podemos dar apoios, independentemente da área geográfica em que o projeto se situa, para as grandes empresas. E, portanto, foi a partir daí, desse olhar sobre o projeto, mas para isso tivemos que analisar com a Auto Europa e com os técnicos da Auto Europa todas as categorias de investimento, e foi um trabalho conjunto com a energia, o ambiente, para ver se efetivamente o investimento aportado trazia benefícios mensuráveis em termos de descarbonização, em termos de ambiente. Às vezes só precisamos olhar o desafio numa perspectiva diferente, não é? Foi exatamente isso, foi olhar de uma maneira diferente. O que eu acho que pesou, e muito significativamente, foi o facto de a Auto Europa, a unidade aqui em Portugal, ser uma das melhores unidades. Isso conta. Pois, isso conta. Depois, o incentivo é evidente que se compara e é cereja no topo do bolo, mas o facto de ser uma das unidades europeias mais eficientes contou. É uma história de sucesso. É uma história de sucesso. É. Assumiste a presidência da AICEP, agora em junho de 2025, aos 70 anos, como uma atuação especial do Ministério das Finanças. O que é que te fez aceitar este desafio nesta fase da vida? Eu acho que foi um bocado a noção de serviço público. Pensei que poderia, efetivamente, numa fase, já só para meio mandato, e abdicar dos meus projetos pessoais e até terminar o mandato ou parte significativa, fazer, porque conheço a casa e acho que isso é uma vantagem. Conheço bem as pessoas e as pessoas conhecem-me e confiam em mim, e acho que nesta altura precisamos estamos a atravessar um período de grande incerteza e precisamos de nos focar, e achei que podia contribuir. És também a primeira mulher a liderar a AICEP, nunca tinha acontecido antes, isso tem um peso simbólico para todas as mulheres que nos ouvem, naturalmente. Que impacto é que consideras que pode ter uma liderança no feminino numa organização como esta? É assim, eu acho que as pessoas se distinguem não pelo género, mas pelo seu desempenho, pela competência, pela liderança, mas em termos de características femininas, acho que as mulheres são muito pragmáticas e que vão diretas aos assuntos, querem resultados rapidamente. E acho que isso faz a diferença da liderança no feminino. Não vale a pena estar a dizer que somos muito humanistas ou mais humanistas. Temos uma experiência de ter muita coisa para fazer ao mesmo tempo, ter a casa, a família, gerir tudo isso, e, portanto, temos que fazer escolhas e fazê-las rapidamente. Temos que programar, temos que... Eu, por exemplo, eu tenho o meu dia, a minha semana é completamente cheia, não paro. Chego a casa e tenho coisas para fazer. Há um segundo turno, não é? Tenho um segundo turno. Mas as mulheres todas têm isso. Isso é o multitask. É multitask. E ao fim de semana continuamos. Acaba a família e o trabalho fica um bocadinho mais comprimido. Mas, Madalena, em 2025 a AICEP atingiu um nível recorde de investimento, que captou 3,6 mil milhões de euros de investimento contratualizado. O que é que entendes foram os fatores decisivos para este resultado fantástico? Eu acho que os fatores decisivos são aqueles que têm sido os fatores
que nos têm feito crescer. São, basicamente, o primeiro, eu acho sempre e digo sempre, é o talento. É o talento, porque nós somos, eu não estou a falar de mim, nós, portugueses, somos bons. Tecnicamente, temos boas universidades, temos excelentes engenheiros, cobiçados por todo o mundo, e somos bons trabalhadores em geral. Somos empenhados no nosso trabalho e isso é destacado pelas empresas estrangeiras. Eu recordo-me que há uns anos fiz uma sessão em Paris e levava empresas francesas, porque nós fazemos o nosso pitch e depois apresentamos testemunhos. E o empresário francês dizia às empresas que estavam presentes que realmente os trabalhadores portugueses não só eram empenhados, como eram criativos, arranjavam soluções, não ficavam à espera. E acho que são características que nos distinguem. Depois, há outros fatores, é evidente. E dentro desses outros fatores temos a segurança, por muito que às vezes se diga que temos menos segurança, que temos mais. Eu acho que continuamos a ser um país que, em termos de segurança, está bem posicionado. Temos estabilidade política, e porque, digamos, por exemplo, na economia, basicamente há escolhas, mas o esforço para a captação de investimento não sofre com as mudanças de governo. Pode ter instrumentos diferentes para a captação, mas continua, a política é estável. A política de captação continua a ser estável. A política de diversificação das exportações, aumento das exportações, aumento do peso das exportações no PIB, continua a ser. Quer seja Isso não oscila com os atos eleitorais, não é? Não oscila com os atos eleitorais. O Miguel falou dos investimentos e eu estava aqui a rever que estes investimentos comprometem-se a criar 6.600 postos de trabalho e a gerar 2,58 mil milhões de euros em exportações nacionais. É um número muito, muito grande. Como é que a AECEP espera que estas metas se concretizem e, sobretudo, numa altura em que temos um quadro geopolítico também tão intenso, não é? Agora com a guerra do Irão. Bem, nós não podemos só esperar. Nós temos que ajudar a que isso aconteça. E quando se fala o que eu estava a referir há bocado sobre a Auto Europa, quando se fala numa instalação de uma empresa, depois há todo um ecossistema de externalidades e o nosso papel é, primeiro, garantir que eles possam cumprir o cronograma do investimento e, segundo, tudo aquilo que impacta no projeto, todas as externalidades que impactam no projeto, nós temos que monitorizar, porque é evidente, não estão prontas todas as acessibilidades. A energia não está, vai ser tudo calendarizado. Nós temos que fazer essa monitorização e esse acompanhamento. Era o que eu estava a referir. Em relação à Auto Europa, como a qualquer investimento, há um trabalho de captação, há um trabalho de acompanhamento da instalação e depois de acompanhamento do funcionamento. Claro, os contratos de investimento, e são só uma parte do investimento que entra, é a parte que é contratualizada em relação à qual nós assinalamos objetivos e há uma contrapartida relativamente à consecução desses objetivos, que é a concessão de incentivos. E depois há uma calendarização que nós vamos observando, que tem a ver com o atingimento dos objetivos e a concessão do incentivo.
Portanto, para quem está menos por dentro destes assuntos, a AICEP nunca larga o investimento, vai sempre acompanhando, Sim, sempre verificando para garantir que é executado e que se chega a estes números. Ainda hoje, um investimento, por exemplo, e estava a lembrar-me disso, um investimento que foi realizado, um investimento muito significativo, realizado, decidido em 2021, contratualizado em 2021, vai começar a exportar em 2026, pois nós, durante estes anos todos, continuamos a seguir o projeto. Nos primeiros 2 anos, mensalmente, fizemos reuniões com o promotor, com a autarquia, com outras entidades, para saber exatamente o que está a acontecer, ver se há algum problema e tentar que tudo se passe da maneira mais smooth possível. Mais suave e mais cumprindo suave com os objetivos. E cumprindo os objetivos, cumprindo o cronograma e cumprindo a lei. Também. Embora eu seja uma jurista não praticante, tenho muito cuidado. A base está lá. Sou muito rigorosa relativamente ao cumprimento da lei. E com estes sucessos que temos tido nos últimos anos, e é evidente o que tem acontecido em Portugal, qual é a ambição da AICEP para os próximos anos? Há um novo patamar de excelência definido? É continuar a crescer mais. Crescer em projetos estruturantes. Nós tivemos este intervalo, este número foi mais alto do que os outros também porque, em termos da captação dos projetos e da possibilidade de concretização eles são contratualizados, portanto têm incentivos, nós aproveitamos um instrumento específico que a União Europeia criou para a cadeia de valor da mobilidade elétrica portanto, tivemos essa janela de oportunidade durante o ano 2025, conseguimos aproveitá-la porque em 2024 preparámos um novo sistema de incentivos para estes projetos que são de capital intensivo muito, muito elevado, conseguimos a aprovação desse sistema de incentivos pela União Europeia, porque é preciso uma notificação e é preciso a aprovação. Essa janela de oportunidade fechou-se agora em 2025, no final de 2025. Vamos ter outras e, portanto, depende sempre da política europeia de atração de projetos. Claro que a União Europeia muitas vezes tem há instrumentos que não têm sequência, e isso é mau. Este, em particular, para os projetos estratégicos, que foi aproveitámos do quadro temporário de crise e transição, agora tem um sucessor, e já estamos a trabalhar nesse, que é o das energias limpas, é o CISAF. Portanto, aproveitar essa nova oportunidade. Vamos tentar aproveitar essa nova oportunidade para continuar a angariar projetos nessa cadeia de valor. E eu digo, temos que aproveitar a oportunidade porque os outros países aproveitam e nós temos que ser competitivos em relação aos outros, porque o segredo aqui também é ser concorrenciais, ter uma oferta que seja nas mesmas condições ou porventura melhores, porque se o nível do incentivo pode ser igual, as vantagens que Portugal tem podem ser, e nós estamos E nesse aspecto continuamos a sentir sim. muita ameaça dos países de leste na Europa? Não, já não tanto. Na Europa quem é que está a competir mais connosco? Quando diz dos países de leste, é evidente que, por exemplo, a República Checa, a Eslováquia, a Polónia são sempre concorrentes de peso. Mas mesmo a Espanha é dos maiores concorrentes que temos.
e muitas vezes há investimentos que que decidem por Espanha, mas que depois têm uma lógica de integração da economia da Península, portanto, da Península Ibérica. Portanto, julgo que são, sobretudo, esses, sim. A EY todos os anos publica o EY Attractiveness Survey, neste caso temos a referência de 2025 ainda. Portugal continuou no top 10 europeu da atratividade, o que é um ótimo sinal, mas houve uma queda de 11% nos projetos relativamente a 24. Como é que se avalia esta evolução? Que medidas é que a AECEP poderá tomar também para voltarmos a subir no ranking no top 10 e não descerem, pelo menos em matéria de projetos? É assim, nós tivemos descidas, mas as descidas verificaram-se mundialmente em termos dos fluxos de investimento. Nós, este ano não, em 2025, o nosso investimento, temos que seccionar os números, não é? Não podemos falar só de fluxos ou de stock. Nós não diminuímos o stock, até aumentamos, e em termos de fluxos de projetos estruturantes, temos basicamente o mesmo número que tivemos em 2023. Quando saíram as estatísticas, nós tivemos o cuidado de fazer essa análise mais fina, porque a análise do Banco de Portugal não consegue, a estatística e o conceito de fluxo e de investimento, e até de investimento, englobando o investimento financeiro e depois de desinvestimento, que é o pagamento dos empréstimos relacionados com o investimento. Portanto, feitas essas contas e fazendo esse seccionamento, o nosso resultado em 2025 não é pior do que, aliás, é equivalente ao de 2023. Gostaríamos de crescer mais e eu creio que se conseguirmos continuar a posicionar-nos bem, como agora estamos, vamos conseguir fazê-lo. Qual é o problema? É que, infelizmente, a cena internacional é cada vez mais desencorajadora. E não só a incerteza em relação ao comportamento dos mercados, como tudo aquilo que 2025 nos trouxe de problemas com as tarifas, com os mercados, com a guerra e agora ainda mais com os preços do petróleo, com a questão da utilização das rotas. As alterações das rotas logísticas custam muito à economia. Portanto, temos um contexto muito, muito desafiante. Temos muitos projetos em carteira, isso é uma coisa boa. Vocês sentem a necessidade, de alguma forma, de restabelecer a confiança dos investidores na nossa economia? Ou isso está relativamente estável? Não, é mais uma questão global que... Eu acho que isso está relativamente estável. Temos algumas dificuldades em termos de pessoal, porque nós já estamos com uma taxa de desemprego muito baixa e precisamos de ter políticas ativas de angariação não só do talento português que está fora, mas de outros talentos para florescer em Portugal, porque falamos das políticas de imigração, naturalmente, não é? Exatamente. Temos que ter políticas existe seletivas. Um setor que se evidencia como o mais atrativo para o futuro, para os próximos anos, em que estarás também como Presidente da AECEP? Algum setor que se destaque?
Isso não sei, porque eu daqui a pouco estou com... Difícil fazer futurologia. Mas acho que a economia digital, nós temos condições de atração, não só pelos centros de dados que já atraímos, como por todo o ecossistema que se desenvolve à volta disso. E de inteligência artificial. Eu acho que na economia digital nós temos condições para dar cartas, como se diz. E depois, noutras áreas, na mobilidade elétrica, nas ciências da vida, creio que nós temos a energia, creio que nós temos potencialidades muito grandes. Principalmente naquelas áreas que o mundo está a olhar para elas, são aquelas que nós também hoje em dia estamos mais preparados. Madalena, se pudesses criar uma campanha para promover Portugal lá fora, com uma só frase, qual é que seria? Não é fácil. Tinha que ser qualquer coisa à volta do talento, do nosso talento e de como o talento em Portugal tem condições para florescer, no fundo. Não sou muito boa em slogans, mas acho que tinha que ser qualquer coisa à volta disso. Porque não são só os nossos que são bons, é também ter condições para atrair pessoas que gostem do nosso país e que se sintam bem acolhidos e que tenham projetos desafiantes. Portanto, é tudo isso. Portugal é um país bom para se crescer, para se desenvolver e para ter família e para ter uma vida agradável. E nós temos que potenciar não só a nossa a indústria e eu junto à indústria, as tecnologias digitais e isso, precisamos de nos esforçar para que as condições de investimento que nós temos se mantenham e melhorem. E a ICEP tem como objetivos atrair investimento por um lado, apoiar a internacionalização por outro. São coisas distintas. São. Que às vezes são baralhadas nos discursos. Cruzam mas porque distintas. O investimento vai gerar exportações, mas não podemos fazer as contas, não vai gerar logo a seguir à contratualização. Como eu dizia daquele projeto, são mais 4, 5 anos para começar a gerar exportações. E tendo um investimento de um lado e a internacionalização do outro, tendo em conta também este contexto internacional que estamos a viver tão instável, qual destes eixos consideras mais desafiante atualmente? A internacionalização. Porque o mundo da internacionalização ou os obstáculos em Portugal têm a ver com a dimensão das nossas empresas, a marca, a notoriedade e esses são o financiamento, esses são os desafios que as PMEs têm que enfrentar para estar nos mercados. E nós agora temos que fazer com que elas saiam um bocado da zona de conforto, que é a Europa, sem deixar de investir na Europa, porque as nossas exportações têm que crescer nesses mercados que são já os nossos mercados de conforto, mas temos que continuar a investir, não é um lugar ao sol que se conquista e que depois está garantido, não. Temos continuamente continuar o investimento e depois temos também que ajudar as empresas a encontrar outros mercados em que elas possam, para onde possam diversificar as suas exportações. E isso é um trabalho que tem que ser muito focado e seletivo, e as decisões de focar e ser mais seletivo são sempre decisões difíceis.
temos estado a tentar fazer esse trabalho e com as empresas, com as associações, e tem sido muito desafiante. E para ti, Madalena, qual é que foi o desafio maior que tiveste até aqui como presidente da AICEP? O desafio maior é o contexto. É o contexto em que estamos a trabalhar. Um contexto geopolítico, internacional? Um contexto geopolítico, internacional. E o desafio mais de gestão das pessoas foi o de... a AICEP não é só o presidente, o Conselho de Administração é um órgão coletivo, e o desafio é de funcionar coletivamente e valorizando os saberes e a experiência e a vocação de cada um dos seus administradores, de cada um dos vogais. E esse é um trabalho que é muito desafiante e de que eu gosto muito, que sempre fiz com todas as equipas, é de construção dos consensos e dando sempre protagonismo às pessoas, aos administradores, aos vogais, aos diretores, e para demonstrar que a AICEP não é só um conselho, ou só um presidente, ou só... A AICEP é um corpo que funciona com uma vontade coletiva de melhorar e de servir as empresas. Esse é o nosso objetivo, servir as empresas, servir o país. E, de um lado, do ponto de vista dos métodos de trabalho e, pronto, do outro lado, tendo em conta a realidade internacional. E como é que imaginas a AICEP daqui a 5 anos? Que papel é que pode ter na economia portuguesa? Melhor. Melhor. Uma só palavra, melhor. Melhor, porque temos que aprender cada dia. Eu sempre disse que quem acha que já sabe tudo é horrível. Porque todos os dias nós aprendemos e descobrimos coisas e descobrimos maneiras de ajudar as empresas. Eu gosto muito de visitar empresas e há sempre desafios novos. Ainda na outra semana fui a uma empresa que não conhecia, só conhecia de feiras, mas que tem como clientes as maiores cadeias, as mais famosas cadeias hoteleiras, de 5, 6 estrelas. É uma empresa de móveis familiar e que tem crescido sustentadamente e vinha-nos com desafios em termos de formação profissional e de reconhecimento dos artífices, que são ideias que eu acho que nós temos que explorar. Há outros países que o fazem e que acrescentam valor ao produto. E, portanto, é sempre muito desafiante falar com as pessoas, ver aquilo que elas fizeram e quais são as dificuldades que têm e como é que as podemos ajudar. E nós temos que criar reforçar essa cultura de intercâmbio e aprendizagem contínuas para podermos servir melhor. Madalena, uma carreira quase toda ligada à AICEP e agora como presidente, que legado é que pensas deixar quando saís da presidência da AICEP? Ou que gostarias de deixar? Uma AICEP mais forte, mais focada no essencial, mais seletiva e que preste melhor serviço e cada vez mais diversificado. E para as pessoas, queria deixar uma casa. Há quem não goste, mas eu gosto de chamar aquela casa, é a minha segunda casa. Uma casa mais coesa
e com o sentimento de que todos temos uma palavra e que as nossas ideias são discutidas, são debatidas, as melhores são adotadas e, fundamentalmente, que as pessoas contam. Todas as pessoas, as mais novas e as mais velhas. As mais velhas têm obrigações de transmitir o conhecimento e as mais novas, eu digo-lhes sempre, são muito criativas e eu aprendo imenso com os jovens. E é este legado que gostava de deixar. Um bom legado, sem dúvida. Madalena, muito obrigado. Agradeço imenso a presença de Madalena Oliveira e Silva, Presidente da ESEP, e já sabe, voltamos com nossos convidados todos os meses. E os episódios vão ficar disponíveis no site da EY, no Spotify e também no YouTube.